Pode tirar seu cabelo do meu milkshake? Pegue isso. Eu estou dirigindo. Nossa, quando isso vai parar? Com quem ela está falando, mano? Ah, qual é? Tim, quando isso vai parar? Tim. Por favor, não. Não. Quando isso já te impediu de pegar uma bebida? Um processo e julgamento bombásticos. Mulher processou uma influenciadora por ter um caso com seu ex-marido e acabar com seu casamento. Embora não esteja disponível em todos os estados, a Carolina do Norte permite esse tipo de processo. E espere até ouvir o que aconteceu no julgamento, onde essa influenciadora digital, que se representou sozinha, interrogou a mulher que a estava processando. Esse foi um confronto intenso que culminou com um grande veredito. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Vi essa história e soube na hora que precisávamos comentar aqui no Sidebar. Porque veja, como você sabe, nós cobrimos todos os tipos de processos, quebra de contrato, dano intencional, sofrimento emocional, agressão, lesão corporal. Vou te dizer, agora mesmo me sinto bastante confiante em afirmar que acho que nunca cobrimos um processo como esse antes, onde uma estrela muito popular do TikTok está sendo processada por uma mulher que alega que ela basicamente roubou seu marido. E acredite se quiser, na lei existe uma alegação ou alegações específicas para isso, pelas quais você pode processar. Lembro de estudar isso na faculdade de Direito. Desde então, não tinha pensado mais, até ouvir essa história agora. Alguns estados reconhecem isso. É chamado de alienação de afeto. Você também pode processar por conversa criminosa, que aqui significa adultério. É possível processar quem tem relações sexuais com seu cônjuge. Vamos falar sobre isso. Isso é algo real no estado da Carolina do Norte, onde isso está acontecendo. Em maio de 2024, a Kira Montag abriu um processo de 3,5 milhões de dólares americanos contra a estrela viral do TikTok, Brain Kennard. Ela tem mais de 274 mil seguidores no Instagram e quase 3 milhões no TikTok. Ela fala sobre sua vida, grava vídeos de se arrume comigo, faz resenhas de produtos e dá aulas de maquiagem. Oi, TikTok. Tenho alguns itens que comprei na loja do TikTok para mostrar. Primeiro, este hidratante com cor. Se não quiser usar base, esse é ótimo para você. Já usou ou conhece essa marca? Me conta. E às vezes ela aparece com o marido dela, Tim. Oi, gente. E aí, pessoal? Olá? Nós estamos aqui. E aí? Sou eu, Brené. Sou eu, Tim. E agora Brené e Tim se encontram na mira legal de Akira. Akira processou por algo chamado alienação de afeto. Basicamente, está dizendo que você é responsável pelo fim do meu casamento na Carolina do Norte, que é um dos poucos estados que reconhecem isso. Você tem que provar que havia um afeto verdadeiro, um amor real entre duas pessoas em um casamento. Havia uma prova clara de que uma terceira pessoa interferiu intencionalmente nesse casamento. O amor, o casamento e o afeto foram destruídos, ou seja, o amor foi, entre aspas, alienado. É fácil provar isso? É fácil provar nesse tipo de caso? E você sabe por que estamos falando sobre isso agora? Porque o julgamento acabou de acontecer. Na verdade, acabamos de receber o veredito sobre como tudo isso se desenrolou. Além disso, Brené se representou durante esse julgamento. Antes de falar do julgamento de setembro, preciso mencionar isso. Brené foi acusada de perseguição cibernética depois que Akira apresentou uma queixa formal contra ela, acusando a estrela das redes sociais de assediá-la online. Aparecendo em lugares, um documento dizendo, abre aspas, Kennard cita meu nome com frequência, publica e responde perguntas sobre minha vida pessoal e casos pendentes. E também houve uma alegação de que Brené violou uma ordem de restrição que Akira entrou contra ela. Brené foi liberada na época após pagar fiança de 2.500 dólares. Vale notar que, dias antes de Akira processar Brené, um mandado de prisão foi emitido para Akira, que ela supostamente estava ameaçando Brené ao dizer: eu vou te matar, eu vou acabar com você, e eu sei onde você mora. Isso de acordo com o mandado. Então, nesse caso criminal, aliás, os promotores permitiram que o processo contra Akira
fosse adiado em troca de 12 meses de liberdade condicional sem supervisão. Ela precisou fazer aulas de controle da raiva e evitar contato com Brené. Muito ruim, eu sei. Vou chamar um advogado especializado em direito de família e divórcios. Randy Kessler. Randy, muito obrigado por dedicar seu tempo. Você já lidou com um caso de alienação de afeto? Um caso de conversa criminosa? Isso é comum. Sei que só ocorre em alguns estados. Você já lidou com algo assim? Então, de certa forma, com certeza já lidamos com isso. Só existe em 5 ou 6 estados. Eu atuo principalmente na Geórgia, onde não temos isso. Mas nós temos julgamentos com júri na Geórgia. Muitos clientes dizem, ela fez meu marido me deixar, quero incluí-la no processo. Então, nós não podemos processar ela na Geórgia e na maioria dos estados. Mas você pode processar o cônjuge e dizer, olha, por causa do que você fez. E você pode trazer essas pessoas como testemunhas e pode tornar a vida delas desconfortável. Mas a resposta curta é não. Muito raramente nenhum estado realmente tem isso. 5 ou 6. E como a Carolina do Norte é um estado próximo da gente, muitos dos nossos clientes dizem, bom, e se eu simplesmente me mudar para a Carolina do Norte? Você não pode fazer isso depois do fato, mas é algo sobre o qual pensamos e conversamos bastante, e recebemos essa pergunta o tempo todo. Essas leis surgiram há muito tempo, numa época em que os homens viam as mulheres quase como propriedade. Existe um motivo para isso não ser visto em todo o país. Mas quão difíceis são essas alegações de provar? Se você analisar a alienação de afeto, é preciso provar que existia afeto real e que houve interferência deliberada de uma terceira pessoa, o que chamam de conversa criminosa. Basta provar que houve um caso, ou seja, relação sexual durante o casamento. Quão difícil é provar isso? O que você faz e que evidências apresenta nesses casos? Há muitas evidências. Vou pausar um momento. Evoluímos do divórcio por culpa mencionado no início. Sabe, essas leis vêm de muito tempo atrás, quando você precisava ter um motivo para se divorciar. Você tinha que provar que alguém estava traindo. Hoje, quase todos os estados permitem divórcio por vontade própria, dificultando a reconciliação. Quero me divorciar culpando outra pessoa, respondendo ao seu primeiro ponto. Mas quão difícil é provar esses casos? É difícil. Você citou 2, alienação de afeto e conversa criminosa. Entendi que conversa criminosa se refere à responsabilidade objetiva, ou seja, comprovando o fato, a responsabilidade. Mesmo que a pessoa que traiu com o cônjuge não soubesse do casamento, já é um caso interessante. O outro, o mais importante, aquele que eles realmente usam, é a alienação de afeto. Meu marido me deixou porque ela fez ele me deixar. E é difícil porque a maioria das pessoas diz que seu marido te deixou porque não gostava mais de você, ou seu marido foi com outra pessoa porque o relacionamento já não existia mais. É muito difícil culpar outra pessoa como se seu cônjuge não tivesse participado de livre e espontânea vontade, certo? Mas é isso que elas precisam fazer. Elas devem provar que a outra pessoa sabia do casamento, que ele ainda era viável e havia chance de durar. Não precisa ser um casamento perfeito, mas deve haver romance. Isso causou o divórcio. E esse é um fator chave nesse caso que eu quero abordar. Porque há uma diferença de opinião quando você ouve o que saiu no julgamento. Antes de tudo, como isso aconteceu? Akira afirma na queixa que Brené e Tim começaram a fazer vídeos juntos para as redes sociais, enquanto ele ainda era casado com ela, como vídeos de culinária. E que Akira não sabia de nada disso, ou não autorizou nada disso. Chegando ao ponto de alegar que Brené postava fotos de Tim e das crianças que ele teve com Akira. Ela afirma que eles tinham um caso, que Brené mostrava isso online, que ela mesma descobriu sobre esse suposto caso por meio de um vídeo dos dois juntos em janeiro de 2024. Mas no julgamento, há diferentes versões sobre o relacionamento e o casamento, o que é importante legalmente. Aliás, um pequeno spoiler. No julgamento, descobrimos que Brené e Tim namoraram no ensino médio, que o ex-marido de Brené soube de uma reaproximação dos dois em dezembro de 2023 e até os ouviu juntos em sua casa em janeiro de 2024. A denúncia também diz que Akira e Brené já foram amigas, que Brené teria usado informações que soube por Akira sobre Tim e o casamento deles para seduzir Tim. Antes de entrar nisso, ok, Randy? Primeiramente, ela está pedindo 3,5 milhões de dólares em danos compensatórios e punitivos.
Vamos falar do julgamento e dos 3,5 milhões de dólares americanos em danos compensatórios e punitivos. Como você comprova esse valor e o que acha dele? Tem muita coisa aí. E você fez minha mente trabalhar. Eu estava ouvindo tudo o que você estava dizendo, Jesse, e falando sobre, sabe, comecei a pensar, sabe, estupro é um mau exemplo. A defesa pode ser o consentimento. Alguém consentiu e ela sabia? Essas defesas passam pela minha cabeça de advogado. Mas o número que você me perguntou, o número, eu não sei como você chega a esse número. E sabe, uma coisa que advogados sempre pensam é na possibilidade de coletar esse valor. Sabe, adianta muito entrar como um processo se você nunca vai conseguir receber esse valor? O interessante é que, nesses casos, a maioria dos clientes e autores se importa mais com o princípio do que com o valor. Querem mostrar que essa mulher causou meu divórcio, não sou má esposa, não fiz nada errado. É por causa dessa pessoa de fora, eu acho que 3 milhões, ou quanto ela pedir, deve ser por isso. Quero que o mundo saiba que é algo grave envolvendo milhões de dólares. Não sei como quantificar 3 milhões e meio. Meu relacionamento valia isso. Talvez valesse 100 milhões ou só 10 dólares. Eu simplesmente não sei. Mas também é dor pelo que você passou. Sim, mas sabe, em casos típicos de dor e sofrimento, né? Quanto vale perder um braço se você quebra a perna? Qual é o valor disso? E um rim danificado? Dá para encontrar maneiras de provar o quanto isso encurta sua vida e as contas médicas associadas a isso. Você triplica as contas médicas para calcular dor e sofrimento? Não há um cálculo real ou matemática para medir o quanto isso te faz sentir mal. Para um advogado, é um teste de seriedade. O que posso dizer ao júri, senhoras e senhores, isso merece compensação de, se eu pedir 100 milhões de dólares, eles vão rir. Se eu disser 100 mil, eles não vão me levar a sério. Então, 3 milhões e meio parece, sabe? E quando você está falando de danos punitivos, certo? Uma forma de punir o réu por atos realmente ruins, graves, sabe? Você se pergunta, em um caso como esse, se você está acusando alguém de roubar seu marido e trair, você se pergunta se um júri ficaria do seu lado ou se um juiz ficaria do seu lado. Seu? Então, eu mencionei que esse julgamento acabou de acontecer e acabou de ser concluído no Tribunal do Condado de Durham. Vamos falar sobre como isso foi resolvido. Mas Randy, antes de tudo, Bren Kennard estava se representando sozinha. Você ficou surpreso com isso? E o principal motivo, a primeira coisa em que pensei foi: olha, se ela se comunica nas redes sociais de uma forma que conseguiu esse público, essa é uma habilidade útil para talvez conquistar o júri para o lado dela, certo? A personalidade e o jeito de falar dela fizeram muitos seguirem-na. Me pergunto se isso é útil, e talvez não seja ruim ela se representar sozinha. Mesmo que você e eu saibamos que é mais vantajoso ter um advogado te representando. Certo? Bom, quero dizer, tem aquele velho ditado famoso, né? Quem se representa tem um tolo como cliente. Porque você simplesmente não tem objetividade, você realmente não tem chance de entender o júri. Ela sempre poderia e iria testemunhar, claro, no interrogatório direto. É coragem e ousadia afirmar que sou inteligente para convencer todo esse júri? Talvez seja isso que ela pensa. Com tantos seguidores e admiradores, ela pode achar que isso realmente vai acontecer. Poucos, inclusive advogados, dominam o voider, habilidade que ainda tento entender. Seleção do júri, pois você comenta sobre o que pensam os jurados. Você não sabe qual é o histórico de cada um desses jurados, e se um desses jurados simpatiza com um lado ou com o outro, e se eles fossem o cônjuge que foi traído, ou se eles fossem o amante que acabou com outro casamento. Você realmente precisa descobrir quem está decidindo esse caso. É difícil aprender essa habilidade, principalmente para não advogados. Boa observação. Vou ao veredito, mas quero destacar alguns pontos. Agora, como eu mencionei, para provar alienação de afeto, você tem que mostrar que havia um amor genuíno e real no casamento. Então Akira sobe ao banco das testemunhas e declara que havia amor entre ela e Tim. Que Tim escrevia cartas de amor para ela todos os dias, que eles tinham tatuagens combinando. O relacionamento continuou por muito tempo após Tim dizer que havia acabado, e eles mantinham relações sexuais frequentes. E ela expressou tristeza no tribunal pelo fato de que seus filhos perderam ambos os pais em toda essa situação, que seus filhos estão na lista de espera para terapia porque, segundo ela, estão passando por muitas mudanças de comportamento. A mãe dela também testemunhou que Akira e Tim eram, segundo ela, inseparáveis. Mensagens mostradas no tribunal indicavam que Tim organizava uma festa surpresa para Akira. Mas aí tem o lado do Tim, que é totalmente diferente. E ele foi chamado pela Bren, aliás. Novamente,
ela estava se representando. Ele tinha uma visão completamente diferente, de que os dois eram mais como, aspas, colegas de quarto, do que profundamente apaixonados. Chegando a dizer que nunca esteve apaixonado por Akira, que comprou para ela um anel de noivado barato, que nem sequer se ajoelhou quando pediu ela em casamento, que eles estavam basicamente nessa situação estranha de convivência, onde foram obrigados a se casar para poderem ficar na casa dos pais do Tim. Ele afirmou nunca ter escrito os bilhetes de amor e disse: "Nem lembro de termos dado as mãos." Ele também testemunhou que eles brigavam o tempo todo, que ele tinha uma linha do tempo diferente de quando o relacionamento terminou, dizendo que eles se separaram em 2021, mas a mãe de Akira disse que eles ainda eram um casal. Randy, este é um ponto importante. Está tentando provar se havia amor e carinho verdadeiro no casamento. Você se pergunta se ambas as partes são tendenciosas em seus depoimentos. Bem, sabe, talvez ela devesse ser advogada, porque essa é exatamente a estratégia que você tem que usar. Você precisa provar que o casamento não era viável, que não era um casamento verdadeiro. Você não terminou nada, pois não havia o que terminar. Esse casamento nem era real. O problema dela é que não é um julgamento criminal, onde é preciso convencer todos os 12 jurados. Basta obter um veredito de compromisso. Algumas pessoas dirão sim, outras não. E o júri pode dizer: eu acho que foram 3 homens, eu acho que foram 0. E eles chegam a um compromisso no meio termo. Algo assim às vezes acontece. Então, agora, aqui está outra parte da história que não mencionamos. Brené aparentemente morava com Akira e Tim desde dezembro de 2023, algo que Akira não queria. E embora Brené afirme que não sabia que Akira estava desconfortável com isso, a avó de Akira testemunhou que ela realmente confrontou Brené. Pediu para ela sair de casa. Ela afirma que Brené respondeu dizendo: "Akira, é melhor você vir buscar sua avó, porque eu não tenho problema em colocar as mãos numa senhora idosa." Isso é, e Kennard sim, de novo. Isso é, de acordo com o testemunho da avó. E aparentemente, Tim até corroborou que houve uma troca de palavras entre as duas. Foi isso que ele testemunhou. Agora, essa avó também testemunhou que ela e Brené realmente chegaram a se empurrar. Tim negou que isso tenha ocorrido. Aliás, sobre provas, preciso mencionar isso. Aparentemente, houve uma gravação que foi mostrada ao júri, uma gravação de Brené dançando sensualmente para Tim enquanto estavam em um banheiro, enquanto ele era casado com Akira. Brené afirmou que só estava bêbada nos vídeos. Outro vídeo mostrava Brené comprando um teste de gravidez após dizer: "Estou me divertindo e ficando íntima na cama." Outro vídeo mostra Brené dizendo: "Eu a deixo muito desconfortável", aparentemente sobre Akira. Um story no Snapchat mostrou ela falando sobre seus problemas legais e dizendo que Tim, abre aspas, valia a pena. Randy, na sua opinião, como isso afeta o caso? cara, tudo bem. Então, você sabe, temos todas as leis sobre as quais falamos, o que você precisa provar e a escolha do júri. Mas, na verdade, o que os julgamentos com júri realmente se resumem, na minha experiência, é a simpatia, certo? Você quer contar uma história para conquistar o júri e mostrar como podemos ajudar seu lado. Então, se isso afasta o júri, se isso faz o júri gostar ou não gostar de um lado, eles vão estar mais propensos a distorcer a lei ou enxergar a lei de uma forma que ajude o ponto de vista deles. Eles querem conceder indenizações ou defender o réu para não concedê-las. Mas esses são fatos antipáticos. Essas são as coisas que fazem as pessoas dizerem: sério, não podia ser normal ou esperar o divórcio, nem manter as mãos longe da vovó? Isso pode machucar. Alguém no júri pode ter vivido algo parecido, o que pode levá-lo a pensar: não gosto desse sujeito, vou apoiar o outro. E do ponto de vista jurídico, é uma tentativa de mostrar que ela interferiu deliberadamente no casamento, certo? Agora, o argumento da Brené era que ela estava sendo alvo, que ela estava sendo visada nesse processo por causa da fama dela nas redes sociais, que ela não foi o motivo do fim do casamento. Brené disse ao júri em seu argumento final, abre aspas, este era um casamento que já vinha se desfazendo há anos. Isso retoma o que Randy falou antes, tentando mostrar que não é o responsável por isso. Tim não a amava e ia terminar. Coisas aconteciam entre eles, mas eu não sou o qual motivo. Agora, parece que o verdadeiro espetáculo aconteceu no tribunal quando Brené interrogou Akira no banco das testemunhas. E parece que ficou tenso quando ela perguntou, por exemplo, como
Akira teve um aborto espontâneo? Brené aparentemente respondeu no tribunal. Isso deve ter sido doloroso para você, não é? Agora, a reportagem do The News and Observer afirma que as pessoas na galeria realmente ficaram boquiabertas, com até alguns jurados parecendo simplesmente chocados por ela ter dito isso para Akira. Akira teria dito: "Bem, não esperaria que você soubesse, já que não tem filhos." O juiz precisou intervir. Juiz Timothy Wilson teria intervido e dito a Brené: "Você não precisa expressar sua simpatia." E disse para Akira: "E você não precisa fazer comentários." Em outro momento, Brené perguntou a Akira se ela a culpava por suas dificuldades na escola. A acusação foi: "Olha, o que você fez? Você meio que arruinou minha vida." Akira respondeu: "Eu assumo a responsabilidade por permitir que um intruso entrasse na minha casa." Randy há claramente ressentimento entre eles, e é muito estranho e incomum ter a própria Ré questionando a autora, especialmente considerando a animosidade entre as duas. O que você achou disso? Feito para a televisão, né? Acho que reforçaram a segurança ao anunciarem quem interrogaria quem. Adivinha quem vai, sabe? Fazer as perguntas. Quero dizer, é quase, sabe? É um exemplo extremo, mas é como se o estuprador pudesse interrogar a vítima, certo? É quem é acusado de destruir o casamento e pode interrogar a vítima dessa situação. É realmente terrível. Tenho certeza de que eles estavam pensando coisas que provavelmente não disseram. Ainda bem que não disseram isso a ele, e acredito que a segurança aumentou. Esse deve ter sido o auge do julgamento. Se você assiste a um julgamento e presencia algo assim, esse é o momento que quer ver, o auge além do veredito. Vamos ao veredito em 1 minuto. Só um detalhe. Você citou a segurança. Tim foi preso fora do tribunal durante o julgamento. Ele foi acusado de portar uma pistola de 9mm escondida dentro do tribunal. Na verdade, ele foi solto após pagar fiança de $2.500. Só uma observação na história. Tudo certo. Agora falemos do veredito. Então, depois de quase 2 horas de deliberação, segundo relatos, o júri voltou com um veredito. Sabe de quem eles ficaram do lado? Akira. Eles culparam Brené pelo fim do casamento. E quando se tratou de indenização, de acordo com o The News and Observer, o juiz ordenou que Brené pagasse $1,5 milhão por alienação de afeto e $250 mil por conversa criminosa. Randy, o processo era de $3,5 milhões em indenização, um valor alto. Vamos falar sobre isso. E depois quero saber por que você acha que o júri considerou Brené responsável. Vamos falar do valor. O que achou? É incrível, né? Qualquer valor acima de $1 milhão tem algo mágico. Todo advogado sonha sair da faculdade dizendo que conseguiu um veredito de $1 milhão. Isso já é uma vitória, né? Em quase todas as situações, exceto em ação coletiva. Acho que isso aconteceu com base na minha experiência entrevistando júris e perguntando o que fizeram. Sempre havia extremistas. Alguém dizia: "Não vamos dar nada, pois você não deve ser recompensado por isso." Não é questão de dinheiro, mas de família. Bem, aqui eu acho, aliás, só para dizer, acho que foi o juiz que determinou os danos aqui. Nesse caso, o juiz provavelmente pensou nisso. Será que não é nada ou algo intermediário? Acho que a simpatia conta quando você alcança certo número, né? Quero dizer, é um número que realmente é fruto da sua imaginação. Não existe uma base concreta de verdade para esse número. Precisa pensar assim: ok, não gostei do que ela fez, mas não foi. Eu já vi pior e não gostei do que ele fez, mas foi pior. É um veredito de compromisso, mas indica que havia algo a ser compensado e o valor é alto. Parece que se eu estivesse apenas decidindo quem venceu, o autor ganhou de lavada. E o que isso significa? O júri não acreditou na versão da Brené. Não acreditaram na Tam, não acreditaram no Tim. Em outras palavras, parece que eles estão dizendo: a gente fala sobre isso no direito, mas se não fosse por eles terem tido esse caso, se não fosse por eles ficarem juntos, esse casamento teria continuado entre Akira e Tim. Quer dizer, essa é a conclusão deles? E o que você acha? Por que você acha que o júri achou que a Brené mentiu? Acho que essa é a conclusão natural. O casamento duraria para sempre? Eles não precisam decidir isso. Analisaram os elementos da lei. Esse relacionamento existiu? Isso afetou o casamento? O casamento ainda era viável de alguma forma? E então, quais foram os danos? Eles concluíram que o casamento continuaria não fosse por isso. Poderia ter terminado por outro motivo, ou poderia ter havido outro relacionamento ou outro amante.
mas esse amante específico foi quem causou o fim dos sentimentos. Isso afastou as partes sentimentalmente. Eles concluíram que a lei se aplicava, aplicaram os fatos à lei e decidiram que o autor venceu. E também vou te dizer que Robinetta Jones, que era advogada de Akira, disse o seguinte ao canal local WRAL News, abre aspas, ela acabou de receber justiça após perder o marido e o pai de seus filhos, um caso realmente incomum. Quero abordar isso novamente pelo viés jurídico. Esse é um caso triste, sabe? Estamos falando de muitas emoções aqui, muita mágoa, crianças envolvidas. Mas sim, isso tem sido uma verdadeira saga, para dizer o mínimo. Randy Kessler, muito obrigado por dedicar seu tempo. Agradeço de verdade. O prazer é meu. Isso é tudo que temos para vocês, por enquanto, aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem. E como sempre, por favor, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que você ouça seus podcasts. Você pode me seguir no X ou no Instagram. Sou Jesse Weber. Até a próxima.